Como falou aqui o apóstolo, a abertura desta forte campanha, a reconstrução de 7 pilares em nossas vidas. Desde já agradeço a Deus, também quero louvar os céus pela vida do apóstolo, pela confiança e por você que está aqui nesta noite. Você está no lugar certo. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito, mas muito com o seu coração nesta noite. Amém? Muito bem. Você que trouxe sua Bíblia, vem comigo. Livro do profeta Neemias, capítulo 6, verso 3. Neemias 6, 3. Você que encontrou diz amém? Amém. Nos diz assim, meus irmãos: e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Agora você vai pegar a sua Bíblia e vai lá no livro do profeta maior, pro nome de Daniel. Livro de Daniel, no seu capítulo 3, versículo 13. Daniel 3, 13. Você que encontrou, diz amém? Daniel 3, 13. Nos diz assim. Eu vou esperar o escultor folhas de Bíblia. Eu te aguardo. Amém? Amém. Daniel 3,13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vos não servis aos meus deuses e nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. E ele nos livrará do forno, do fogo ardente, e da tua mão, ó rei. E se não fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, e nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de furor, e se mudou o aspecto do seu semblante, com Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. Verso 20. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções, seus chapéus e suas vestes, foram lançados dentro do fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei se espantou, se levantou depressa, falou, disse aos seus capitães:
não lancemos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondendo disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e não há lesão neles, e o aspecto do 4 é semelhante ao Filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Até aqui, meus irmãos, você que tem o seu lugar, pode tomar o seu lugar, engrandecendo, louvando e exaltando o nosso Deus. Aleluia. Como eu frisei aqui no início de campanha, uma campanha poderosa, a reconstrução de 7 pilares em nossas vidas. É um tema muito forte, porque está falando de reconstrução. Se está falando de reconstrução, é sinal que alguma coisa na minha vida, com o passar dos dias, com o passar dos tempos, foram se desconstruindo. Então, esse tema me chama muito a atenção. E nesta noite, em cima da base a qual foi me confiado, eu quero pregar a respeito de um pilar. Pilar esse se chama fidelidade. Sim, eu quero pregar para você nesta noite o pilar da fidelidade. E quando eu falo aqui de fidelidade, eu poderia falar de Abrão, que depois se tornaria Abraão, pai de multidões. Eu poderia aqui nesta noite pregar para você a respeito de Noé, homem que foi escarnecido, homem que foi zombado, mas mesmo assim continuou a sua fidelidade para com Deus. Falar de fidelidade, eu poderia aqui também falar de Jó, homem íntegro, homem reto, homem também que foi fiel a Deus. Falar de fidelidade, eu também poderia falar do nosso Deus, o nosso grande Deus, um Deus que age sempre com a sua fidelidade. Fidelidade é uma das características, um dos atributos comunicáveis do nosso Deus. Mas nesta noite eu quero ser muito específico e falar destes 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando lemos o texto de Daniel, no seu capítulo 13, versículo 13 em diante, tem um contexto aqui inserido, e eu te explico aqui rapidamente. Quando eu olho, eu vejo o rei da Babilônia, por nome de Nabucodonosor. Ele vai criar um estatuto, ele vai criar uma lei essa que todos que estavam sob o seu domínio, todos que estavam sob o seu reinado, deveriam obedecer. Esta lei era o quê? Que sempre durante o decorrer do dia deveriam se prostrar aos sons de instrumentos, a qual acabamos de ler aqui na Bíblia. Isso, eles deveriam se prostrar perante uma estátua essa de ouro. E ai daquele que não se prostrar, porque a Bíblia diz que aquele que não se prostrar seria lançado numa fornalha de fogo, de chama ardente. Só que nesta época, o que vai me chamar muita atenção é que eu vejo alguns judeus vão estar tramitando na terra da Babilônia. Estes judeus vão sair da sua terra de origem e vão ser levados para a Babilônia. Eu aprendo que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, vai fazer 3 grandes ataques. Esses 3 grandes ataques, o primeiro, ele vai levar uma classe mais seleta. No segundo ataque, ele vai levar alguns milhares de judeus. No terceiro ataque, ele vai entrar, vai destruir o templo e também vai destruir o muro de Jerusalém. Talvez você possa vir aqui me questionar, mas por que o primeiro ataque ele levou pessoas assim mais importantes, uma classe mais seleta? Eu te explico. Ele levou com a intenção de quê? De trabalhar aquelas pessoas para o seu governo. E aqui eu aprendo que Sadraque, Mesaque e Abednego eram jovens e eles foram então levados para a Babilônia por interesse deste rei, para o quê? Para trabalhar e tirar o máximo do seu aprendizado, o máximo da sua sabedoria. Só que o que vai me chamar muita atenção é que este rei, Nabucodonosor, vai fazer algo interessante.
não muito contente, ele vai trocar o nome deles. No início, o nome deles era o quê? Ananias, Misael e Azarias. E eu aprendo aqui, meus irmãos, que este nome, o rei faz o quê? Ele troca, porque ele trocando os nomes deles, ele muda a identidade. Ou seja, ele vai mudar a identidade daqueles moços de judeus para uma identidade babilônica, ou seja, tudo uma estratégia para que aqueles judeus viessem se contaminar, para que aqueles judeus viessem se misturar com as coisas da Babilônia. Só que o que vai me chamar muita atenção é o que? Que para o judeu o nome era algo profético, era algo muito importante. E eu te dou uma base bíblica, lá em Êxodo capítulo 20, onde José tem os seus filhos. José vai ter os seus filhos, Manassés e Efraim. José vai colocar os nomes dos filhos de Deus me fez prosperar na terra da minha angústia, ou na terra da minha aflição. Ou seja, tem um significado aqui perante os judeus. Então, agora que este rei da Babilônia cria essa situação para tentar mudar a identidade. E o que me deixa mais maravilhado é o quê? Que os jovens saem da sua terra, eles saem da sua parentela, eles saem do seu estado de origem e não se contaminam com os povos da Babilônia, eles não se contaminam com as coisas da Babilônia, mas eles continuam fiel ao seu único Deus. Eles continuam somente prostrando ao seu único Deus. Lá em Êxodo 20 diz que somente deveriam adorar somente ao único Deus grandioso e jamais se prostrar a qualquer estátua. Então aqueles judeus seguem este caminho, aqueles judeus